e já vamos começar a do João Paulo. Desculpa, gente, eu tenho um interfone tocando aqui. João Paulo, obrigada. Um intervalinho de 1 minuto eu já faço aqui, né? Já começamos com o João. Sem problema. Então, pessoal, aproveitando a deixa, eu vou fazer a apresentação do professor João Paulo Atílio Godry, que o tema da palestra dele vai ser Recuperação Judicial e o Covid-19. Uma breve análise sobre o contexto jurídico, econômico e alternativas para a solução da crise. O João Paulo é mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele é advogado do escritório Nitsky Grabowski Advogados Associados. É membro da Comissão de Estudos sobre Recuperação Judicial e Falência da OAB, Seção Paraná. É membro da Associação Paranaense de Direito e Economia, a ADEPAR. E ele é professor de Direito Empresarial e de Direito Civil da Faculdade Inspirar. Além disso, ele também é professor em algumas pós-graduações. Direito Comparativo, da Pontifícia Universidade Católica, de Processo Civil da FAI, de Processo Civil da Unidom Bosco, também de Processo Civil e Direito Civil e Direito Empresarial da Faculdade Cidade Verde, em Maringá, e também Direito Empresarial da Berecult. E ele também dá algumas aulas também de Direito Falimentar e Recuperacional na Escola Superior da Advocacia, na ESA. Então, o professor João é uma pessoa bem qualificada para falar dessa matéria, porque ele tem uma longa jornada dentro do direito empresarial. Então, retomando, o tema da palestra dele é a recuperação judicial e o Covid-19. João, a gente está ouvindo bastante empresa reclamando, empresa muito preocupada, vários empresários preocupados com o cenário do Covid-19. Inclusive, teve a falência do Polo Shopping, né? Na semana passada, eu vou participar do enterro do Polo Shopping, que foi o shopping que eu ia quando era criança. Mas várias empresas estão muito preocupadas com esse cenário. Então, qual a sua perspectiva, com base na sua experiência, que você pode trazer para os nossos alunos e para o empresariado em si? Bom, maravilha. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Miriam, uma amiga de longa data, aí, uma história de amizade que já passa de 10 anos. Professora Camila, eu lembro um pouco dos corredores do PGD da PUC. A gente não chegou a estudar juntos, mas me lembro de nos cruzarmos lá. Então, eu fico muito feliz pelo convite e poder bater um papo aí sobre recuperação judicial e o Covid-19. De fato, né, se a gente for fazendo uma breve análise histórica, se nós formos pegar a nossa lei de falências de recuperação, ela é recente, é uma lei de 2005, né, e que todo mundo, todos os doutrinadores, todos os estudiosos de recuperação e falência têm a percepção de que o primeiro grande teste da lei foi a recente crise de 2014 a 2018, né, onde o nosso PIB despencou aí 7%, e aí todo mundo já sabe a sequência da história. Então, a nossa lei é uma lei relativamente nova, com bastante enfrentamento jurisprudencial, e doutrinadores e aplicadores do direito têm um consenso de que esse grande teste da lei, esse primeiro grande teste da lei, não foi muito satisfatório, né? Porque a lei 11.101 de 2005, apesar de ter tido uma construção teórica muito relevante, é considerado por todos os doutrinadores um grande marco no direito empresarial brasileiro, mas ela é uma lei que ela é voltada para o grande empresário, né? A lei 11.000, você se valer de um processo de recuperação judicial é muito caro, né? Os procedimentos da lei são burocráticos, são caros, né? E o micro e pequeno empresário acaba não sendo abrangido aí pela disciplina da lei 11.101 de 2005. Tanto que, como já é de notório conhecimento, existe o projeto de lei 6229 de 2005, que inclusive está em tramitação no Congresso Nacional para apresentar uma reforma da lei de falências, de recuperação judicial, com alguns pontos aí justamente identificados pela doutrina de que seria necessário alterar. Pois bem, então estamos falando de uma lei de 15 anos. Obviamente, o Covid-19 pegou todo mundo de calça curta, se assim podemos dizer, e me aproveitando aqui do nosso ambiente informal, né? Porque efetivamente acho que no Brasil nós nunca tivemos uma situação como essa de isolamento social e quarentena, etc, etc, e efetivamente muitos empresários se viram obrigados a encerrar suas atividades, paralisar suas atividades. Qual é a minha leitura, né, da aplicação da recuperação judicial com o Covid-19 aí dentro do que
que foi a sua pergunta, né, Miriam? Eu acredito que esse seja um grande momento de a recuperação judicial ser repensada em termos de aplicação para o pequeno empresário. Porque o pequeno empresário hoje, ele não tem condições de se valer da estrutura da recuperação judicial, né? Ele não tem condições de custear um escritório de advocacia, de custear o administrador judicial, de passar por todos os trâmites que a lei exige para se valer da ferramenta. Então, talvez seja uma oportunidade de se repensar o processo de insolvência empresarial, tentando buscar ferramentas que atendam o pequeno empresário, porque se nós formos pegar em termos de proporcionalidade, 90% do empresariado brasileiro é micro e pequena empresa, né? São poucos os grandes empresários, apesar de termos as notícias, mas o que sustenta a economia brasileira são os pequenos empresários. E esses empresários, infelizmente, não conseguem se valer da ferramenta que a Lei 11.101 traz. Aí vocês podem até me dizer, mas porra, João, difícil, né? Difícil, sem dúvida. Algo complexo e que, como eu falei, eu acho que o Covid tem que ser o start, mas eu acredito que você deve ter muito cuidado com as propostas e medidas que estão sendo apresentadas até em caráter transitório, né? Porque nós, como egressos da PUC e estudantes da análise econômica do direito, sabemos que, às vezes, o remédio, a dose pode ser pior que o remédio, né? E isso, a longo prazo, pode ser ruim para todo mundo, né? Então, eu acho que é importante, efetivamente, a lei ser repensada sob esse enfoque do pequeno empresário, mas também acho importante, inclusive hoje de manhã estava acompanhando na TV Conjura a discussão justamente falando da recuperação judicial e falência, e um consenso unânime de todos os palestrantes era temos que ter cuidado com as proposituras legislativas nesse momento de crise, porque às vezes nesse momento de crise está todo mundo desesperado, é crise, ninguém vai se resolver, ninguém vai sobreviver, acabam se tomando decisões legislativas, medidas legislativas que no final o resultado vai ser pior do que aquilo que se pretendia, né? Como sempre diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Então, na minha leitura, nós temos uma lei tecnicamente boa, mas que na prática se mostrou um pouco distante da realidade empresarial brasileira, que é justamente o médio e pequeno empresário. Beleza, João. Uma pergunta para você sobre agora esse cenário que a gente está. Quais alternativas poderiam ser feitas às empresas neste momento que, segundo a sua avaliação, não causariam esse impacto aí que você tratou, que poderia gerar futuramente um reflexo muito pior? Qual seria a sua avaliação neste momento atual? Vejam que interessante, né? Até saiu no Valor Econômico ontem uma reportagem tratando justamente disso, né? O TJ São Paulo, o TJ Rio de Janeiro e o TJ Paraná, né? Com base no nosso arcabouço institucional vigente, ou seja, com base na Lei 11.101 de 2005, na construção jurisprudencial, já criaram um setor de mediação e conciliação e recuperação judicial. Ou seja, né, esses 3 tribunais estão com um projeto piloto para que antes do ingresso de um pedido de recuperação judicial pelo empresário, o empresário seja destinado a um processo de mediação e conciliação com seus principais credores para efetivamente tentar um equacionamento da dívida extrajudicialmente, né? Ou seja, o judiciário só entraria ali, né, como um efetivo mediador, conciliador da operação, mas a recuperação judicial ela só seria levada a cabo se efetivamente devedor e credores não chegarem aí a um bom termo em relação a seus créditos, em relação às suas dívidas, em relação às possíveis situações contratuais que poderiam acontecer. Então, veja, nós estamos falando de iniciativa de um dos 3 grandes tribunais do nosso país, né, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, trazendo uma alternativa dentro da própria lei, né, trazendo uma alternativa de mediação e conciliação para evitar, né, que o Poder Judiciário seja reclamado demasiadamente por conta da crise. Essa é uma opção que me parece dentro de uma situação já existente, bastante viável, e que bastaria e a sua aplicação vai bastar que os tribunais se organizem para isso, que é algo que já é comum. Aqui em Curitiba, principalmente, nas nossas áreas de falência e recuperação judicial, a realização de audiências de conciliação e mediação nos processos de recuperação e falência tem sido bastante recorrentes. Então, já é um caminho que o Poder Judiciário tem
tem encampado. Para empresas que já estão em recuperação judicial, que já estão no processo, existe a recomendação 63 do CNJ, que são 6 recomendações para que os juízes de recuperação judicial e falência tomem algumas cautelas antes de tomarem decisões no processo de recuperação judicial. Mas como aqui o nosso enfoque é mais para aquele empresário que está numa situação de dificuldade e não sabe o que fazer, acho que essas recomendações do CNJ a gente poderia tratar eventualmente numa outra conversa. O que chama a atenção de alternativas que seriam aí fora do nosso escopo que existe hoje na lei, existe um projeto de lei de autoria do deputado Hugo Leal, que é o mesmo relator do projeto de reforma da lei de falência, que é o projeto 1397 de 2020, que trata das chamadas medidas transitórias para a recuperação judicial e para o enfrentamento da crise. E uma das alternativas que foram apresentadas no projeto, o projeto ainda está em discussão, justamente porque a materialização disso, eu acho que vai demandar um pouco mais de conversa, um pouco mais de debate com os aplicadores, porque efetivamente são medidas bastante extremas, mas ele traz uma regra chamada de medida transitória para agente econômico. Então, o que o projeto de lei diz lá? Diz o seguinte, que qualquer agente econômico, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que desenvolva qualquer atividade econômica, independente de estar registrado ou não na junta comercial, independente da organização da atividade, o importante é que seja, de fato, uma atividade organizada voltada para lucro, se formal ou não, pelo projeto de lei não é problema. Esse cidadão, esse agente econômico poderia se valer de um procedimento chamado, eu até anotei aqui, negociação preventiva. Então, ele se socorreria do Poder Judiciário, sendo um agente econômico, e terá 60 dias para discutir com os seus credores, discutir aí com os principais agentes, alternativas aí para uma eventual crise empresarial, para uma eventual crise de caixa e de dificuldade de pagamento. Então, essa é uma alternativa que foi apresentada tratando do tal do agente econômico. Problema na minha leitura, Pode falar. Deixa eu só perguntar duas questões aqui que eu fiquei um pouco na dúvida. Com relação às comissões de conciliação, elas seriam voltadas somente às empresas que podem fazer recuperação judicial ou os microempreendedores também? E esse novo projeto de lei, então, com essa roupagem de agente econômico, poderia ser aplicado aos microempreendedores também, todo mundo? Não, essa é a situação. Se nós formos pegar pelo que já existe hoje nos tribunais, nós teríamos que aplicar lá o artigo 48 da lei, que estabelece os requisitos para entrar com a recuperação judicial. Em tese, só poderiam se valer desses meios de conciliação e mediação as empresas que cumpririam os requisitos para entrar por pedido de recuperação judicial, e muitas vezes o pequeno empresário pode até cumprir os requisitos, mas não tem a estrutura necessária. O projeto de lei, então, ele traz essa ampliação. Ele diz o seguinte, olha, nesse momento eu não preciso que você cumpra os requisitos da 11.101 de 2005 para o pedido de recuperação judicial. Basta que você demonstre, que você é um agente econômico, e 2, que o teu faturamento, que o teu regime de caixa sofreu redução de mais de 30% por conta do Covid. Se você provar isso, você vai ter direito à negociação preventiva e 60 dias para discutir com os seus credores. Então, essa é a proposta da lei. Qual que é o problema que eu vejo aqui, que vem justamente do que você falou? Nós estamos falando de um projeto de lei que especificamente está dizendo que é transitório, mas que está alterando a base de legitimação da recuperação judicial. Então, o projeto de lei está alterando toda a regra de legitimação ativa da recuperação judicial. Aí eu pergunto para você, ok, e depois do período transitório, se esse pessoal resolver pedir recuperação judicial com base, eles vão poder? Ou não? Acaba por ali e aí paciência. Ou seja, vai existir aí um limbo jurídico, por conta dessa situação. Porque o que o projeto de lei prevê lá? Ele fala o seguinte, se a negociação preventiva não for suficiente, o agente poderá pedir recuperação judicial. Mas espera lá, se o agente econômico é qualquer pessoa, e eu estou fugindo da legitimação do artigo 48, como que esse cidadão vai pedir recuperação judicial? Então, eu volto lá para o começo da minha fala. Eu acredito que esse seja um grande momento no direito brasileiro de você repensar a reestruturação empresarial, a insolvência empresarial sob o enfoque do micro e pequeno empresário. João, mas eu estudei na faculdade
que existe um plano especial de recuperação para recuperação judicial de micro e pequena empresa. Existe, mas não funciona. Inclusive, eu tenho um artigo publicado sobre isso com a professora Márcia Carla Pereira Ribeiro, e nós tratamos justamente isso, né? Na verdade, só está no papel, mas é totalmente inefetivo, totalmente ineficiente, porque não foi pensado para o micro e pequeno empresário brasileiro. Então, vejam, né, em arremate a tua pergunta, né? Efetivamente, nós temos hoje uma lei muito mais voltada para o grande empresário. Nós temos um projeto de lei de regime transitório que tenta, em partes, consertar isso, mas eu tenho um grande receio que essa tentativa de conserto vira um problema ainda maior, né? E aí é aquela situação, né? Como que a gente vai resolver? Eu acredito que é pelo debate, pelos grupos de trabalho que o CNJ já tem instituído para discutir essas questões de recuperação judicial, que foi justamente o que foi feito com o projeto de lei 6229 de 2005. Né? Foi constituído um grupo de trabalho, foi amplamente debatido em todas as seccionais da OAB, com todos os integrantes da sociedade civil, e se chegou a um projeto entendido razoável e entendido aplicável dentro da realidade empresarial. Porque nós que somos advogados, nós sabemos, né? Me desculpe, mas eu acho que 60 dias num poder judiciário que vai estar abarrotado com várias demandas, 60 dias não vai ser suficiente para um credor e para um devedor chegar num denominador comum. Porque assim como o devedor está com dificuldade, o credor também está com dificuldade porque quer receber. Então, você tem uma situação bastante delicada. Acho que nesses casos, né, professor João, a gente pode pensar que soluções de negociação, mediação, realmente, né, a importância da mediação no âmbito jurídico como um todo cresce muito, né, da gente tentar aí chegar a um consenso entre as partes. Muito, muito legal mesmo a tua fala nesse sentido. Sem dúvida. E na verdade é uma questão de mudança cultural, né, que, como meu pai dizia, né, ou você aprende no amor ou você aprende na dor. E talvez o empresário brasileiro tenha que começar a aprender que nem sempre a judicialização é o melhor caminho. Que talvez a negociação, a conversa, o arranjo contratual, né, os arranjos contratuais sejam as soluções menos prejudiciais, se é que assim podemos dizer, dentro de um cenário de Covid que efetivamente está todo mundo preocupado, está todo mundo querendo trazer uma solução, mas como eu falei, às vezes a dose pode ser pior que o remédio e isso aí gerar um efeito dominó muito pior para a economia como um todo e vai prejudicar todo mundo, né? Inclusive nós, consumidores, pessoas físicas que vivemos da economia do nosso dia a dia. Exato. E o papel tão importante dos advogados aí nessa conciliação, nessa mediação de conflitos, né? Eu acabei de analisar um contrato de arrendamento onde o cidadão, né, hoje mesmo, onde o cidadão não conseguiu, então, cumprir aí o contrato e colher todos os alqueires que ele havia arrendado da plantação de mandioca. Né? Ele não conseguiu justamente por conta do Covid, essa situação toda, e chamar o pessoal, né, contratar para colher, etc e tal. Então, nesse caso, ele combinou por um valor um pouco menor e estendeu o contrato para terminar de colher os 12 alqueires, né? E, enfim, porque eram 40 inicialmente, deveria ter sido, né, colhido até março no máximo, né? Então, aí houve uma negociação das partes, por exemplo, no âmbito contratual, né? Enfim, não tem a ver com recuperação judicial, mas é um exemplo até para os alunos também do primeiro período entenderem, né? Estou bem feliz com a presença de alguns alunos aqui do primeiro período. E, enfim, então, né, a gente tem que conciliar, né? Não adianta no momento desse o credor dizer e bater o pé dizendo que não, tem que pagar o valor X, né? É difícil isso, né? Então, tanto credor como devedor aí vão ter que fazer esses acordos, vão ter que negociar e não vai ter jeito, né? Eu sempre digo que, na verdade, o advogado empresarial, principalmente, ele tem um papel determinante nessa construção, porque é o advogado que é o fiel da balança, porque, óbvio, geralmente, o empresário, numa situação de crise, ele tá com cabresto, né? Ele não consegue ver o que está em volta. Né? E, às vezes, ele vem numa situação tão cega de entender, não, vamos judicializar, vamos entrar com uma revisão, vamos entrar com uma recuperação judicial, ele não entende as consequências disso, não entende que, muitas vezes, isso pode ser mais prejudicial para ele do que efetivamente seria de benéfico. Então, o advogado, sem dúvida nenhuma, especialmente sob o enfoque do direito empresarial, ele é a figura indispensável para que isso efetivamente se materialize de uma forma que seja menos custoso. E a gente sabe que o nosso Poder Judiciário, infelizmente, não tem condições plenas de atender a todas as necessidades. Basta ver como as nossas varas de falência e recuperação de Curitiba estão trabalhando hoje, né? O trabalho é hercúleo, né? Mas existem processos parados ali há mais de meses porque, infelizmente, não existe pessoal, não existe recursos suficientes
para atendimento. E certamente agora o Covid, né, infelizmente, vai gerar aí um boom de recuperações judiciais, né, e compete, quem sabe, aos advogados tentar dar um passo atrás. Falar, pera lá, será que de fato a recuperação judicial a gente não consegue construir de uma outra forma? Mas aí vai muito do bom senso, vai muito da interação entre devedor e credor, que certamente, nesse momento, como eu disse, eu acho que nesse momento de dor para todo mundo, talvez saia um aprendizado interessante de que a relação contratual, a negociação, efetivamente, a colaboração e cooperação entre os agentes seja a melhor solução. Exatamente. A gente tem um comentário do Cláudio, né, aqui também. A lei pode vir com boas intenções, porém a grande falha no sistema contábil das pequenas e médias empresas ainda é o não cumprimento de toda a formalidade contábil. O Cláudio é nosso aluno, né, de 6º, 7º período, se eu não me engano, e o Cláudio tem uma grande experiência na administração de empresas, enfim, sempre trabalha com isso, e ele entende mais, enfim, de contabilidade, ele fez uma outra faculdade antes. Cláudio, sim, desculpa, mas não é minha área, né, talvez, né, se o João tiver alguma coisa para comentar também, fique à vontade, enfim. Né? Obrigado pela pergunta, Cláudio. Na verdade, eu penso que a questão não não apenas o sistema contábil, né? Eu acho que a grande falha aqui também é o sistema contábil, o sistema de administração, né? O sistema tributário aí, que é um pouco mais de jurídico aqui, né? Para falar um pouco da interdisciplinaridade. Então, a gente tem problemas jurídicos tributários, problemas jurídicos empresariais, nós temos problemas de administração, aqui quando eu falo administração de empresas, né, de como conduzir o negócio, nós temos o problema contábil, certamente, né, que muitas vezes que o cumprimento não é realizado, o não cumprimento pelo empresário, muitas vezes advém da falta de tempo e da falta mesmo de conhecimento para poder cumprir todas as formalidades que a lei exige. Então, sem dúvida, aí eu acho que a grande falha que você colocou ali, eu ampliaria para a falha de administração, para a falha tributária e para a falha, às vezes, de próprio conhecimento do empresário em relação ao que ele tem. Aí o papel do advogado é fundamental, que é justamente o advogado que compete tentar tirar o cliente, né, o empresário, da água e falar, meu amigo, respire um pouco e vamos ver o que a gente pode fazer aqui para te ajudar. Com certeza, com certeza. E que legal, pessoal. Mais perguntas? Cadê a participação? Esse tema também é bem bacana, né? A gente tem aqui o Lucas Ketterman, que defendeu também, né, falou sobre direito societário, né, no TCC dele. Com certeza a recuperação também aí passa, né, pelo tema de pesquisa dele. A gente tem alguns alunos aqui que estudam direito empresarial, né? Alguns orientandos também do professor Felipe de Poli Siqueira, que, né, também faz doutorado lá na PUC, você deve conhecer também, né? Ele é do grande amigo. Ele é muito querido, ele é nosso professor da casa também e, né, sempre está junto com a gente, o Felipe, ele que dá essa disciplina, né? Então tem alguns orientandos do Felipe aí também e com certeza, João, tua fala vem contribuir muito, né, para esses alunos que pesquisam direito empresarial com a gente, enfim, e ainda mais nessa situação de Covid-19, para os nossos alunos empresários, né, para todos os nossos alunos aí, devedores, credores e também para, né, né, que infelizmente uma hora na vida a gente sempre está nessa situação, né, ou como credor ou como devedor, né, não tem jeito, todo mundo passa por isso, né, mas enfim, sempre contribuir com as nossas pesquisas e com o nosso dia a dia, né, agradeço muitíssimo. Miriam, se quiser também fazer mais algum comentário, enfim. Eu estava pensando, eu gostei muito da fala do professor João, porque às vezes a gente tende, principalmente as pessoas que não são do ramo de direito empresarial, né, isso eu me coloco, a achar que o direito empresarial é só para grandes empresas, entendeu? Magazine Luiza vai para cima. Mas a visão que o professor João traz, inclusive correlacionada à pergunta do Cláudio, inclusive para a gente pensar como a advocacia pode produzir um produto e vender para os microempreendedores nessa época, para os pequenos empresários. Como vender, então, uma consultoria para essas pessoas? Como adequar esse produto? Porque, vejam, são valores diferentes, são perspectivas diferentes, mas há um problema. Há um problema contábil, há um problema tributário, há um problema administrativo. Então, isso, inclusive, é uma possibilidade de negócio pensando na advocacia. Sem dúvida. É o que a gente brinca lá no escritório, né? Bom, você conhece a nossa estrutura. A gente tem uma advocacia de boutique, mas a gente tem pensado bastante sobre o que a gente chama de longa cauda, né? Que os grandes escritórios, enfim, né? Tá todo mundo preocupado com a parte grossa do piano, mas todo mundo esquece da cauda do piano. E às vezes na cauda do piano você tem a oportunidade justamente de construir uma advocacia empresarial
bastante interessante e que, de fato, venha ao auxílio desse pequeno empresário, que muitas vezes esse pequeno empresário ele acaba não tendo a noção e o conhecimento das ferramentas que ele tem em mão. E, infelizmente, volto a dizer, a nossa lei 11.101, ela acabou não se atentando a esse pequeno detalhe, né? Esse pequeno detalhe de que numa economia como a nossa, 90% do empresariado ser considerado pequeno ou médio, isso faz toda a diferença. Acho que tem alguma pergunta também. Tem. Tem mais alguma pergunta? Acho que ela não entendeu a questão do prazo, de repente. Os pequenos empresários têm um tempo de 60 dias para não terem prejuízo perante o tribunal? É isso que ela está perguntando, a Natália Januário. Natália, né? Na verdade, Natália, não seria 60 dias para não terem prejuízo. Na verdade, aqui o chamado pelo projeto de lei, veja, né, pessoal, isso é importante que fica, cara, é um projeto de lei, isso não está valendo ainda, tá? O que está valendo hoje, em termos de conciliação e mediação, é com base na ferramenta que já existe na 11.101, ou seja, se o empresário cumprir todos os requisitos lá do artigo 48, ele vai para a conciliação e mediação. O projeto fala de agentes econômicos, no que se inclui pequenos empresários, e o que acontece? Se ele demonstrar isso, ele vai ter 60 dias para negociar com os credores. Então, não quer dizer que ele não vai ter prejuízo, quer dizer que ele vai ter 60 dias para negociar com esses credores condições de renegociação de pagamento, renegociação de dívidas, tá? E é importante que seja dito, né, que esse procedimento não é obrigatório, os credores não são obrigados a participar, né, dessa negociação com o devedor. Então, assim, talvez a intenção do projeto seja boa, mas eu confesso assim que a aplicação prática tem me deixado com algumas pulgas atrás da orelha aí, e até hoje, como eu disse, acompanhando na TV Conjuro o debate que foi feito com o professor Satiro, com o professor Marcelo von Ademec, foi unânime, né? Todos falaram, olha, esse projeto de lei ele é bem intencionado, mas ele precisa de mais debate, precisa ser melhor acurado para não gerar mais prejuízos do que benefícios. Legal. Bom, obrigada mais uma vez, professor João, por participar do nosso ciclo de palestras jurídicas aqui da Unifacear, né? Sinta-se convidado para outros projetos com a gente, quando quiser. A casa é sua, com certeza, né? Para participar dos nossos projetos presencialmente. Espero que logo, né? Todos esperamos. Todos esperamos que muito em breve, né? Enfim, que a gente encontre mais soluções aí, né? Então, agradeço muitíssimo a sua presença. Volte sempre quando quiser, sinta-se em casa, né? Acho que contribuiu Prazer é tudo meu. Para a gente, né? Tudo meu, eu agradeço mais uma vez. Obrigada. E Miriam, não sei, quer dizer mais alguma coisa? Não, por enquanto isso, temos muito a que refletir e ainda analisar os reflexos posteriores ainda do Covid, né? Sim, exato. Porque tem uma parte ali da fala do João, mais no meio, assim, que foi bem interessante, quando ele fala para se preocupar depois. Realmente, né? A gente está muito preocupado com o agora, o que fazer no meio da crise, e a gente está apagando incêndio no meio do Covid. Mas os reflexos depois do Covid, né, ainda serão muitos, 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 né? Hoje eu vi uma manchete assim, né? Não cheguei a clicar na reportagem, mas o título era Turismo no Brasil né, se recuperará, começará a se recuperar, algo assim, né? Apenas no final de 2021, né? Então vejam que as previsões aí, obviamente, né, para toda a economia, né, pessoal, são bem complexas, né? Então, depois do Covid, a gente ainda tem muito chão aí para trabalhar com tudo isso, e os reflexos econômicos também vão ser grandes, é claro, né? Agora a gente luta para preservar vidas, a gente busca isolamento social, né? E num momento posterior aí a gente vai se preocupar com esses fatores também, né? Muito obrigada mais uma vez, professor João. Bom, e